Eu quero falar nessa noite sobre avareza. Mas para isso eu preciso contextualizar você, eu preciso te trazer o entendimento do que é avareza. Avareza, de acordo com o dicionário, é um amor desordenado pelo dinheiro. Quando nós falamos de avareza, nós estamos falando sobre um amor por bens materiais. Todas as vezes que você ouvir falar sobre avareza, nós estaremos falando sobre um apego desmedido às coisas. Aí eu estava já pensando, estava faltando alguém nessa cadeira. Falei, será que essa cadeira é do anjo? Avareza é buscar aquilo que nós não temos a qualquer custo. É quando você faz de tudo para alcançar alguma coisa. Avareza é fazer de tudo para preservar aquilo que você já tem. Então todas as vezes que nós falarmos sobre esse pecado, o pecado da avareza, nós estaremos exatamente falando sobre uma frase que identifica todo o avarento. A frase de toda pessoa que vive nesse pecado de avareza é: isso é meu. Toda vez que você ouvir alguém dizer não, isso é meu, é incrível porque a gente percebe que as crianças, elas já vão nascendo com esse pecado, né? Elas já nascem com esse pecado. Isso é meu. Meu filho, por exemplo, ele tem 3 anos. E quando de repente a gente vai pegar alguma coisa, ou algum amiguinho vai pegar alguma, não, isso é meu. É incrível porque já nasce com esse sentimento de posse absoluta. Isso é só meu, eu não compartilho, eu não dou, eu não entrego. A frase de todo avarento é: isso é meu. Será que eu e você, nós temos hoje coragem para assumir e dizer: pastor, eu vivo esse pecado? Será que nós temos coragem hoje para olhar e dizer: eu sou um avarento? Talvez você esteja olhando e dizendo: não, eu não tenho amor nenhum ao dinheiro. Então a gente vai discorrer ao longo dessa noite, e eu acredito que em algum momento você vai observar que eu e você temos vivido muitos momentos da nossa vida esse pecado de avareza. Mas eu preciso que o teclado vá junto comigo, pode ser? Vamos junto? Vamos junto, tecladista. Ele não é português, ele não é brasileiro, gente. Como é que fala? Cambiando. Vamos lá juntos. Isso. Lucas 12:15 diz assim. Lucas 12:15 diz: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, ou algumas traduções, contra todo tipo de avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É incrível porque quando você lê esse texto, você percebe que Jesus está falando com a multidão. Antes desse texto, antes desse versículo, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus estava diante da multidão e Jesus estava trazendo ali um ensino, e dentre tudo que Jesus estava dizendo, ele diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de avareza. Agora, vamos lá, gente. Quando a gente pensa em multidão, dificilmente eu imagino uma pessoa rica no meio de uma multidão. Quando a gente fala de multidão, é difícil eu imaginar que existe alguém rico ali no meio. Porque, por exemplo, quando nós fazemos aqui grandes eventos, é natural que existem lugares exclusivos. Quando você vai de repente num show e existe uma multidão, existe ali um lugar VIP, existe ali um espaço reservado para quem tem mais posse, para quem tem condição de pagar um valor maior. Você vai num estádio e assim por diante. Então muito provavelmente quando Jesus estava trazendo essa palavra para uma multidão, dificilmente eu imagino que haviam ricos ali no meio. Ou seja, por que Jesus estava falando sobre dinheiro para quem possivelmente não tinha dinheiro? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava falando sobre ganância? Por que Jesus estava falando sobre avareza para um grupo de pessoas que provavelmente não tinha dinheiro? Porque não tem a ver com o que você tem. Quando nós falamos sobre avareza, sobre ganância, não tem a ver com o que você tem, mas tem a ver com o que tem você. Não, você não entendeu, não. Eu ponho o povo aqui em cima justamente para eles me ajudarem, né? Eu entendi, porque o povo não está entendendo. Quando nós falamos sobre avareza, nós não estamos falando sobre aquilo que você tem, nós estamos falando sobre aquilo que tem você.
É quando você olha e diz assim: não, eu posso até talvez não ter dinheiro, mas talvez o dinheiro me tenha. E esse é o grande desafio. O que você precisa entender é que não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. Pelo contrário, Jesus falou inúmeras vezes. A verdade é que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre salvação na Bíblia. Jesus falou muito mais sobre dinheiro do que propriamente sobre salvação na palavra. É incrível porque muitas pessoas imaginam que para ser espiritual tem que ser miserável, tem que ser pobre. E não é nada disso. Para você ser espiritual, você não precisa viver uma vida pobre ou miserável. A palavra, ela não nos impede de desejarmos conquistar coisas, mas ela nos ensina sobre a motivação certa para isso. É por isso que Jesus está dizendo: ei, cuidado, fique de sobreaviso, tenha cuidado, fique de sobreaviso. Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre servir a Deus ou ao dinheiro. O que eu e você precisamos entender é que o dinheiro, diferentemente do que muitos de nós pensamos, ele não é algo neutro. Preste atenção nisso. O dinheiro, ele não é só um papel. Ele é um papel com valor. Tem alguém aí que tem uma nota de $100 para me emprestar? Meu Deus, gente. Senhor. Ninguém. E se tiver, não vai tirar do bolso, né? Gente, já estava programado. Eu era para você ter me dado a nota. Se eu rasgar essa nota aqui, gente. Vamos lá? Pode ser? É incrível, né? Porque na hora que eu ameacei rasgar, oh, meu Deus, $100, pastor. Agora, se eu pedir para alguém, o Neto com certeza vai ter $1, Neto. Se eu pedir $1 para você e eu ameaçar fazer a mesma coisa, você vai olhar: ah, tudo bem. Porque a verdade é que não é só um papel. A verdade é que é um papel com valor. E um papel com valor é um papel com poder. E porque ele tem poder, ele tem o direito de reivindicar. O dinheiro, ele reivindica lealdade. O dinheiro, ele dá ordens. O dinheiro faz exigências. Então o dinheiro não é algo neutro, não é só um papel. Não é. O dinheiro, ele traz a ilusão de que tudo pode. Vamos ser sinceros, gente. Quando você está com dinheiro no bolso, é igual aqui. Você já está se achando, né? Porque só você tinha esses $100. Mas o dinheiro, ele gera isso. Quando você tem dinheiro no bolso, meu irmão, você já vai na loja, no outlet assim, né? Você já vai se achando. Mas quando você não tem, seja bem sincero. Oh, meu Deus, sou um pobre, pecador. O dinheiro, ele dá a impressão de que nós somos melhores do que os outros. O dinheiro, ele produz uma prepotência, uma arrogância. É verdade ou não é, gente? Aí tem gente que olha e diz assim: ah, pastor, por isso que eu não gosto de ter dinheiro. Tem gente que olha e diz: ah, é por isso que eu prefiro nem ter, pastor, olha, para me livrar desse pecado. O fato é que, assim como existem ricos arrogantes, também existem pobres prepotentes. Assim como eu conheço muitos ricos, pessoas que têm dinheiro e que são arrogantes, eu também conheço pessoas que não têm onde cair morto e se acham, e são arrogantes, e são prepotentes. Por quê, pastor? Porque a avareza, ela caminha por dois caminhos, e eu quero que você entenda isso. Quando nós falamos de avareza, nós estamos dizendo sobre algo que caminha por duas vertentes, por dois caminhos. O primeiro deles é o caminho da escassez. O avarento, ele caminha por uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de falta. É a necessidade de economizar, a necessidade de reter aquilo que é seu. Ele pensa: não, se não é suficiente para mim, como é que eu vou compartilhar?
O avarento, ele olha e diz assim: se eu não tenho o suficiente para mim, como é que eu vou compartilhar com alguém? É o famoso pão duro. Alguém conhece alguém assim? Amém, Jesus. É o mesquinho. A mente de escassez, ela é tão miserável que ela economiza até para si. Já viu aquela pessoa, não é aqui não, é em outro lugar, que quando compra uma roupa nova, ela fica esperando para usar essa roupa só no dia especial, só no dia do Natal. Eu me lembro quando eu era criança, e a minha avó, ela sempre dava tênis pra gente, uma vez por ano. E um dia ela levou a gente numa loja, e aí quando eu cheguei lá, gente, tinha um tênis fila maravilhoso, coisa mais linda, de velcro assim, nossa, era demais. Eu olhei aquele tênis e eu falei: vó, eu quero esse tênis. Ela falou: tá bom, filho, mas você só vai poder usar ele no Natal. E aí passou um mês, passou 2, eu nem lembro mais quanto tempo, mas passou muito tempo. E chegou o dia do Natal, gente, e eu ficava todo dia olhando para aquele tênis. Eu falava: meu Deus, não chega logo esse Natal para eu usar esse tênis. E o dia que eu coloquei o tênis para usar, já não cabia mais. Mas eu fui para o Natal mesmo assim. Eu ia assim, ó, com dor no dedo. O meu dedo estava quase dobrado dentro do tênis. Eu usei ele mais umas 2 vezes no máximo. E nunca mais usei. Porque daí realmente não cabia mais. Mas quem tem a mente de escassez é assim. É aquela mulher que ganhou uma louça maravilhosa no casamento, sabe? Que ganhou aqueles pratos lindos no dia do casamento, e ela fica dizendo: eu só vou usar aqui numa data especial. Eu só vou usar isso aqui num jantar especial. E já passaram 25 anos e você não usou ainda. E talvez você mesmo pode proporcionar essa data especial, junto com o seu marido e com seus filhos, que já são mais do que especiais. Mas você está ali, ó, retendo, guardando. Porque você está olhando dizendo: não, eu preciso guardar isso aqui. É uma mente de escassez. É uma mente miserável. Retém, é só meu. O outro caminho é o caminho do desperdício. Enquanto alguns retêm, outros desperdiçam. É aquele que gasta compulsivamente, mas apenas consigo mesmo. Não tem ninguém assim aqui nessa noite, glória a Deus por isso. Mas é aquele que faz apenas para satisfazer os seus próprios prazeres e interesses. Se você olhar na palavra, existem aqui esses 2 caminhos ilustrados na vida do filho pródigo. O filho pródigo, ele desperdiçou a riqueza do pai. O filho pródigo pegou toda a riqueza que ele tinha ganho e ele desperdiçou tudo. E do outro lado você vê Judas. Judas, quando ele olha e vê aquela mulher ungindo os pés de Jesus, Judas fica indignado. Ele diz: como é que você está desperdiçando esse perfume nos pés de Jesus? Então, da mesma forma que eu vejo o filho pródigo desperdiçando a riqueza do pai, eu vejo Judas reclamando do desperdício de Maria. Ou seja, os 2 eram avarentos, porque no final nenhum deles eram doadores. Judas não dá de forma alguma, e o filho pródigo prefere desperdiçar do que dar. Está todo mundo bem aqui nessa noite? Está todo mundo me entendendo? A verdade é que todo avarento faz do dinheiro o seu ídolo. Todo avarento olha para o dinheiro e faz do dinheiro o seu senhor. Agora eu quero que você entenda que o fato de você não dar, preste atenção nisso, o fato de você não dar, de não compartilhar, isso provavelmente não vai te excluir de ir para o céu. Amém? O fato de você não dar o seu dízimo, o fato de você não dar a sua oferta, o fato de você não dar ao necessitado, isso provavelmente não vai te excluir de ir para o céu, mas isso provavelmente vai te impedir de viver o céu na terra. Ah, só tem 3 pessoas comigo aqui nessa noite. Me ajuda aí, gente. Pelo menos mais 4, vai.
Ei, talvez você olhe e diz assim: não, pastor, eu não dizimo, não, eu não oferto. Eu já sabia que ia ser um pouco difícil essa mensagem. Não, eu não dou mesmo nada para ninguém. Mas eu quero que você fique tranquilo, que isso talvez não vai excluir você de subir o céu e de ser salvo. Talvez isso não exclua, mas com toda certeza vai impedir você de viver o céu na terra. Com toda certeza vai impedir você de viver na terra aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu não estou falando aqui sobre todos terem de modo igual. Eu não estou falando aqui sobre você dar, de compartilhar, até que todos tenham o mesmo tanto, não. Até porque isso não é um conceito cristão. Isso é comunista, isso talvez seja socialista, mas não é cristão. No conceito cristão, a ideia é que ninguém pode ter faltando. No conceito cristão é que todos precisam viver a abundância de vida. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos aprender a amar pessoas e usar coisas, e não usar pessoas e amar coisas. Eu iria aplaudir essa só para a gente ficar mais feliz. Para que eu e você possamos entender o conceito de viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos começar a olhar para as coisas como elas são, e elas são coisas, e pessoas como elas são pessoas. Mas o avarento, ele inverte isso, ele passa a amar coisas e usar pessoas, quando a verdade é que o conceito cristão é: ame pessoas e use as coisas. Diz a história que Alexandre o Grande, quando ele foi ser enterrado, ele pediu para que colocasse a sua mão do lado de fora do caixão, justamente para que ficasse evidente que ele morto não levaria nada. Ele coloca a mão para fora e diz: eu quero que vocês me enterrem, que vocês façam o meu sepultamento com a mão para fora do caixão, para que todos vejam que mesmo que eu tenha conquistado tudo, eu não levei nada daqui. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao 10, 1 Timóteo 6, do verso 6 ao 10 diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Verso 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pula para o verso 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa santificação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quantos creem nisso? Aplaudam o Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Agora, quando eu leio esse texto, eu começo a entender algumas coisas. A primeira é: como ficar satisfeito apenas com o que comer e vestir? Ele começa o texto dizendo: ei, fiquem satisfeitos com o que você come e o que você veste. A palavra satisfação, ela com toda certeza não faz parte do vocabulário de uma pessoa avarenta. O avarento, ele nunca está satisfeito com o que tem. Por isso ele sempre quer o dele, mas do outro também. E aí, do pecado da avareza, parte então para o pecado da inveja, que começa o pecado da cobiça, que chega no pecado dos ciúmes, e isso vai se alastrando no coração do humano. Ele diz: fique satisfeito com o que você tem. Mas ele também diz sobre os que querem ficar ricos.
E aqui eu quero que você entenda que Paulo ele não estava falando sobre o direito legítimo que nós temos de enriquecer. Ele não está falando aqui sobre o direito que eu e você temos de ser ricos, mas ele está falando sobre aqueles que desejaram tanto a riqueza, que perderam o senso da eternidade e fixaram os seus olhos no aqui e agora. Desejaram tanto ser ricos que perderam a noção de que tudo o que nós temos vai ficar. Tudo o que nós conquistamos vai ficar. Ele começa a mostrar que esses negaram a fé. E eu quero que você entenda que existe uma diferença entre negar a fé e desviar-se da fé. Negar a fé é você dizer: Jesus, eu não quero mais. Jesus, eu não te aceito. Jesus, eu não quero mais viver isso. Jesus, eu não quero mais buscar o Senhor. Negar a fé é olhar e dizer: eu não quero mais, chega. Mas Paulo ele não fala sobre negar, ele fala sobre desviar da fé. E o que é desviar? Desviar é tentar andar na mesma direção, mas por caminhos diferentes. É quando nós tentamos encontrar justificativas para os nossos erros e as nossas falhas. É quando nós olhamos e dizemos: mas todo mundo faz. Está todo mundo comigo aqui nessa noite? Negar a fé, talvez alguns dentre nós já tenha feito, olhado e dito: não, eu não quero mais, pronto, acabou, eu não vou mais para a igreja, eu não dizimo, não oferto, eu não vou para a igreja, eu não acredito mais em Jesus. Negaram a fé. Mas aqui Paulo não está falando sobre negar, ele está falando sobre desviar-se da fé. Ele está olhando e dizendo: talvez você até esteja na mesma direção, mas por caminhos diferentes. Você está tentando arrumar alguma justificativa para a sua incredulidade, para a sua falta de fé, justificativas para a sua falta de compromisso com o Senhor. E ele termina dizendo que o problema de tudo isso é muito simples. Tudo isso acontece quando nós começamos a amar o dinheiro. Ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Pastor, já entendi, já percebi que eu tenho realmente esse pecadinho na minha vida. E como que eu vou vencer isso? Quem quer saber como vencer isso, diz amém. Como vencer isso, pastor? A única maneira de nós vencermos a avareza é através da generosidade. O oposto da escassez é generosidade. E generosidade é fazer além do esperado. Generosidade é fazer além. Generosidade é fazer sem esperar nada em troca. Provérbios 11, 24 diz: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ei, quando você vive uma vida de generosidade, quando você vive uma vida de compartilhar, você vê as suas riquezas aumentando. Meu irmão, em nome de Jesus, entende isso. Alguns dias atrás minha esposa foi ensinar meu filho, e ela disse assim: filho, toda vez que você pegar alguma coisa, divide com seus amiguinhos. A intenção era certa, mas o caminho era errado. Eu olhei para ela e falei assim: não, amor, não é divide, é compartilha. Porque quando eu penso em dividir com alguém, eu estou pensando em diminuir aquilo que eu tenho. Está todo mundo bem aqui? Está todo mundo entendendo? Se eu estou dividindo, eu estou olhando e dizendo assim: não, se eu tinha um, agora eu fico com meio e te dou meio. Quando eu entendo que eu compartilho, eu estou olhando e dizendo assim: eu te dou um, ou eu te dou meio. E ainda que visivelmente eu esteja com meio, mas o fato de eu ter compartilhado me dará muito mais do que tudo quanto eu tenho pedido ou pensado, conforme o poder do Senhor que em mim opera. Se você está entendendo isso, se expressa mesmo no Senhor. Eu preciso entender que o fato de eu dar vai aumentar as minhas riquezas.
Os recursos, eles se multiplicam quando eles são compartilhados e doados. À medida que eu dou, à medida que eu entrego, à medida que eu compartilho, porque recebe quem dá mais e não quem mais retém. Eu sei que nós viemos de uma cultura, e na nossa cultura nós aprendemos a poupar. É isso ou não é? Você tem lá aquela sua poupancinha, até hoje, 50 anos, e você aprendeu a cultura de poupar. Deixa eu te dizer, você nunca vai enriquecer poupando, porque você não enriquece retendo, você enriquece dando. Você não enriquece retendo, você enriquece compartilhando, você enriquece multiplicando, você enriquece à medida que você investe, você enriquece à medida que você planta, você enriquece à medida que você faz. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Por favor, entende isso, por favor. Já saiu umas 5 pessoas já enquanto eu estou pregando, porque o povo fica olhando, meu Deus, só fala de dinheiro. Eu estou falando da sua vida, meu irmão. É mais do que dinheiro. Lucas capítulo 6, verso 38 diz assim: deem e lhes será dado. E fica tranquilo que eu não vou levantar a oferta de novo não, tá? Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando eu dou, o Senhor me dá. Quando eu dou, eu recebo. Mas eu só tenho para dar porque um dia Ele me deu primeiro. Eu só tenho para ofertar porque um dia Ele ofertou na minha vida primeiro. Eu só tenho semente para plantar porque um dia Ele me deu semente primeiro. E à medida que eu dou, Ele me devolve em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Essa é a palavra de Deus. Preste atenção nisso. A semente que multiplica não é a semente que nós comemos, tampouco a semente que nós guardamos, é a semente que nós damos. A semente que se multiplica é a semente que nós plantamos. Porque próspero não é quem tem, próspero é quem dá. Você conhece alguém rico quando você enxerga nessa pessoa um coração generoso? Você conhece alguém que realmente é próspero quando você vê essa pessoa generosa? E aqui eu não estou falando só em dar oferta ou dar dízimo. Pelo amor de Deus, vai muito além disso. 2 Coríntios 9, 10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Ele está dizendo, aquele que supre a semente a quem? Ao que semeia. Ele está olhando e dizendo assim: ei, o Senhor vai dar semente só para quem semeia. Se você não semeia, Ele não suprirá a tua sementeira. Ele está dizendo, Ele dá, Ele supre a semente àquele que semeia. Ah, meu irmão, se eu... Jesus, me ajuda. Você precisa entender que Deus, Ele não se esquece das sementes que você plantou um dia. Sabe aquela semente que você plantou há 10 anos atrás? Ele não se esqueceu dela. Talvez hoje você está vivendo o resultado da semeadura que você fez há 10 anos atrás. Talvez você já esqueceu. Talvez hoje a gente olha e diz, cara, eu nem lembro mais que um dia eu fiz uma oferta, que um dia eu doei algo a alguém, que um dia eu fiz algo a alguém, e de repente a gente está olhando agora a nossa vida aqui na América e dizendo, uau, como eu sou abençoado, como eu sou próspero, caramba, eu nem merecia tudo isso. Não, meu irmão, você precisa entender que você está vivendo hoje o resultado daquilo que você plantou lá atrás. Você esqueceu da semente, mas Ele não esqueceu. Você esqueceu daquilo que você plantou, mas o Senhor não se esqueceu. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, nós viveremos tudo aquilo que nós plantarmos ao Senhor. Tudo aquilo que estamos semeando, viveremos a 30, 60 e a 100 por 1, como diz a palavra de Deus. Ele não se esquece da nossa semente.
Ele não se esquece. E a banda já pode vir. Era 2 Coríntios 9:10, banda. A maior doação que já existiu na história foi o pai entregando o seu próprio filho. A maior doação, o maior ato de dar, o maior ato de ofertar, o maior ato de entregar, o maior ato de semear, foi o dia que o pai deu o seu próprio filho. E é incrível porque, da mesma forma que o pai deu, o filho se doou. O filho, ele se deu completamente para ter a mim e a você eternamente. Romanos capítulo 8, verso 32 diz: aquele que não poupou, vamos ler juntos? 1, 2, 3, vai. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? A palavra está dizendo aí, aquele que não poupou entregar o seu próprio filho, aquele que não poupou dar aquilo que ele tinha de maior valor, como ele não vai dar a mim e a você hoje de graça todas as coisas? João 3,16, tão conhecido, diz: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu, doou, entregou, semeou, compartilhou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior doação, a maior entrega. Você pode hoje dar $100, você pode dar $1.000, você pode dar $1 milhão. Ah, meu irmão, tudo isso não é nada comparado àquilo que Ele fez por mim e por você, comparado ao Filho entregue na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Você pode olhar hoje e dizer: eu não vou devolver o meu dízimo, eu não vou entregar a minha oferta. Meu irmão, eu não estou nem aí para isso. O que eu quero é que você entenda que o maior sacrifício, a maior oferta, a maior entrega já foi dada na cruz do Calvário. Jesus, o Filho de Deus, por mim e por você.